mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas notícias, noticiosos, informes, informações, comentários, rumores e boatos que ficam no entorno da nossa bolsa de valores, às vezes do mercado como um todo, e toda vez que dali nós chegamos a interpretações ajustadas, isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2025, agora são 10 horas e 1 minuto, recém abriu o pregão da nossa bolsa de valores, então não tem por que nós olharmos o que está acontecendo, já que tem todo o dia de hoje pela frente. Mas dos assuntos aí que podem vir a interessar, nós vamos falar daquela ação que, em que pese tenha apresentado resultados bons, não decolou. Também vou falar de uma outra empresa, onde tem uma expectativa, ela vai estar apresentando no dia de hoje os seus resultados, e a expectativa é que seu lucro suba 86%. Será que isso vai dar alguma repercussão no mercado? Também tem uma outra ação que andaram mencionando uma possibilidade de saída da B3. O que será que pode estar havendo? E, por fim, vou falar sobre o perigo de recessão que anda rondando o país e, consequentemente, nessas condições, evidentemente que isso empurra um pouco a nossa bolsa mais para baixo e então as ações passam a se oferecer. E sem respeitar muito a ordem que eu coloquei lá no início do vídeo, eu peguei essa reportagem aqui da Money Times, ela é assinada por Giovana Leal e é do dia 6 de fevereiro de 2025, portanto, é uma reportagem do dia de ontem. E veja aqui, eles colocam aqui na manchete: Bradesco corta projeção para PIB do Brasil em 2025 e alerta para quadro de recessão. Então, esse aqui é um assunto que eu achei relevante, na medida que isso pode ficar refletindo na nossa bolsa ao longo de todo o ano de 2025, em particular porque esse quadro de recessão aqui, eles estão se referindo ao segundo semestre. E nas análises do Bradesco, acabou reduzindo aqui sua estimativa para crescimento do PIB, foi aqui para 1,9%. E os que analisaram, os analistas, os pesquisadores, eles observam sinais crescentes de desaceleração econômica, reforçando a convicção de que o país enfrentará um quadro de recessão na segunda metade deste ano. Então, está um processo de início, segundo eles, isso vai andar de forma que vai se expressar de fato no segundo semestre. E onde é que está o ponto principal de tudo isso aí? Está aqui, ó, investimentos em capital fixo deve ser um dos setores mais afetados pelos juros elevados. A gente sabe a perspectiva de que os juros cheguem, inclusive, a 15,25% na reunião de junho do Copom. Enquanto que o consumo das famílias pode encontrar algum suporte na massa salarial, mas ainda sofrerá com aumento da taxa de desemprego e menor expansão do crédito. E o setor do agro segue como o único segmento com desempenho consistente. E veja que eles têm uma projeção da inflação no final aqui, ó, de 5,7%. Hoje o mercado está apostando em 5,55%. É que eu trouxe uma análise dessa reportagem e os principais tópicos aqui, aí já mais selecionado, né, porque o Bradesco acredita na recessão do segundo semestre e ele considera os fatores que nós vimos agora: desaceleração econômica. O banco observou sinais crescentes de desaceleração econômica com queda do IBCBR, ele é uma prévia do PIB, o índice de atividade econômica do Banco Central, e a revisão para baixo das projeções do crescimento do PIB. E eles revisaram para baixo tanto 25 como 26. O investimento em capital fixo, que é o que faz girar esse processo de crescimento. Então você investe no capital, significa que você vai gerar mais riqueza e, consequentemente, vai ter um reflexo melhor no PIB. O investimento em capital fixo, um importante motor da economia, deve ser um dos setores mais afetados pelos juros elevados. O consumo das famílias. O consumo das famílias pode encontrar algum suporte na massa salarial, ou seja, principalmente por conta do reajuste do salário mínimo e talvez um crescimento da massa salarial como um todo, mas vai sofrer aqui, ó, com taxas de desemprego e a menor expansão do crédito. Então, claro, o crédito fica pior quanto maior os juros, e com relação à taxa de desemprego, é importante a gente mencionar aqui que aquela taxa divulgada pelo Brasil, através do IBGE, onde eles mencionam 6,3% de desemprego, na verdade, o que eles medem é o número de pessoas que procuraram emprego. E a partir de quem procurou, eles consideram que quem não procurou, então é porque essas pessoas, de alguma forma, elas têm acesso ao emprego. Ou seja, por exemplo, vamos supor, né, que a crítica maior está no seguinte aspecto: quem tem Bolsa Família não vai declarar que andou procurando emprego ou que encontrou emprego, porque senão vai perder o Bolsa Família. Então, eles preferem nem procurar o emprego, às vezes para não perder o benefício, e acabam sendo contados, então, como dentro da taxa, ou fora, né, da taxa dos desempregados. O setor do agro, nós vimos, é o único segmento com desempenho consistente, mas não vai ser suficiente para impulsionar a economia. A inflação continua alta, o que afeta o poder de compra das famílias, então vai reduzir esse consumo, e o câmbio, né, que essa volatilidade, principalmente no momento de elevação, prejudica a exportação e aumenta os custos de importação. Então, com todos esses fatores aí que estão
levantando, existe essa possibilidade de redução do PIB, uma possibilidade de estagnação, então sem crescimento, com inflação, é o que eles acabam concluindo como a possibilidade de uma recessão no segundo semestre. Essa reportagem que eu achei muito estranha. Não sei por que isso aqui aconteceu, mas aconteceu. E é uma reportagem da Money Times, assinada pela própria equipe, do dia 5 de fevereiro de 2025, 2 dias atrás. E veja aqui, ó, quanto Santander, Espanha, precisa para tirar as ações do Santander da B3. O JP Morgan, né, JP Morgan fez as contas. Por que essa reportagem agora? Qual é o sentido, né, desse tipo de informação? De qualquer forma, a gente fica sempre com as barbas de molho. As ações da unidade local do Banco Espanhol encontram-se próxima dos menores patamares históricos. Será que é uma oportunidade de compra? Então aqui tem uma análise interessante, ou pelo menos mencionar um aspecto interessante. Então, olha só, mesmo que não haja indicação do grupo de que isso venha a ocorrer, então é como se colocasse assim, vou me resguardar do que está sendo colocado nessa reportagem. Mas será que não há? Então por que com o Santander? Por que não com outros bancos, né? Veja que os analistas do JP Morgan, eles resolveram fazer as contas. Então, aqui está todo o conjunto, né, de pertencimento das ações que levam, depois de eles concluírem, que o grupo precisaria comprar o equivalente a 4,9% do valor atual de mercado. Aproximadamente, eles teriam que colocar perto de 5 bilhões para comprar as ações e retirar o Santander da B3. Será que onde há fumaça há fogo? Eu acho que é importante a gente ter a informação para ficar de olho no que está acontecendo. Numa dessas, pode ser que esse tipo de coisa aconteça. E assim evitamos de ser pegos de surpresa. Aqui na Money Times, assinado dessa vez por Renan Dantas, no dia 6 de fevereiro de 2025, veja que o Bradesco terá efeito Santander, e eles acreditam aqui, ó, será que esses resultados, ou o lucro, né, pode disparar 86%? Será que isso pode acontecer? Eles estão tomando por base essas informações que eu estou colocando, eu disse, né, era 11h01, agora já são 11, aliás, desculpa, era 10h01 quando eu comecei o vídeo, agora são 10h11. E os dados do Bradesco foram divulgados agora há pouco, logo cedo da manhã, antes de abrir o pregão, então não houve tempo assim, suficiente para que eu desse uma olhada, mas provavelmente à tarde eu solte o estudo sobre esses resultados. Mas ali, o que eles estão falando em 86% do crescimento do lucro líquido, está aqui, ó. Na verdade foi de 87,7%, aqui é o IFRS, e veja que ele está comparando o quarto trimestre de 2024 com o quarto trimestre de 2023. Então é trimestre a trimestre que ele está fazendo essa comparação. No ano como um todo, aí já saiu algo diferente. Olhando aqui, né, para o IFRS, eu vou saltar aqui na página 17, e a gente pode verificar aqui, ó, que o lucro no ano como um todo, né, ele foi a 17,5 bilhões, enquanto que 2023 tinha ido a 14,5 bilhões, o crescimento ano contra ano foi de 20,95%. De qualquer forma, um excelente resultado, como é muito cedo, agora são 10h12 da manhã, depois nós vamos ver como é que isso aí pode estar refletindo na ação do Bradesco na nossa B3. E para fechar, aqui saiu na Infomoney uma reportagem assinada por Lara Risério, no dia 6 de fevereiro de 2025, portanto do dia de ontem. Então veja bem, Itaú, porque a ação ficou no zero se houve balanço forte e dividendos bilionários. Então essa reportagem vai abordar sobre esse aspecto. Isso aí, claro, é uma forma também da gente olhar, porque algo semelhante pode acontecer com o Santander e com o Bradesco, que está lançando os seus resultados no dia de hoje. E mais uma vez eu trouxe aqui a análise da reportagem, até para ficar mais curtinho, a gente ir direto ao ponto, não ficar perdendo tempo passando por tudo. Mas existem algumas explicações possíveis para essa reação do mercado, ou seja, a ação ter ficado aqui no zero, não ter ido para lugar nenhum. As expectativas já eram altas, os analistas já estavam com expectativas altas para os resultados do Itaú e os números divulgados não foram suficientes para surpreendê-los. Veja que os analistas também têm uma perspectiva positiva para o caso do Bradesco, né? Era de 86, fechou 87, ficou no entorno, também parece que não vai trazer nenhuma surpresa. Mas aqui tem um fator, eu pelo menos não vi ainda no Bradesco, vou ter que me aprofundar melhor, mas olha que o guidance do Itaú ele foi bastante conservador. O banco apresentou um guidance, ou seja, suas projeções para 2025, de uma forma mais conservadora do que o esperado pelo mercado, com um crescimento da carteira de crédito de 4,5% a 8,5%, vai ficar nesse entorno aí, ante 15,5% de 2024. E aí a gente pode linkar com aquela ideia lá do levantamento do Bradesco, onde eles estão apontando que talvez a gente encontre uma recessão
no segundo semestre. Será que é por isso que eles ficaram mais conservadores no guidance e, consequentemente, o mercado deixou de olhar com maior confiança para o Itaú? Houve também aqui uma perspectiva de compressão da margem. O Itaú registrou compressão de 20 pontos base, ou seja, 0,2% na margem líquida de juros no quarto trimestre, em relação ao trimestre anterior. Talvez os primeiros sinais dessa compressão, podendo ela se estender ao longo de todo o ano de 2025. Todos esses indicativos nos dão conta do seguinte, pelo menos aqui em relação à carteira do canal, eu trouxe a informação, claro, você vai fazer a sua escolha. Mas aqui no canal parece que o caminho está indicando que talvez a gente deva trilhar um caminho bem conservador. E nesse caminho conservador, nós vamos fazer as compras mensais, com os valores mensais, que a gente sempre aloca, fica ali no entorno de R$3.000, eventualmente um valor que venha de dividendos recebidos, andando esse pouquinho, porque pelo que está se apresentando, parece que a gente vai andar num processo ainda de maior pressão sobre a nossa bolsa de valores. Será que isso vai acontecer? Não sei. De qualquer forma, nós vamos ter sempre o que não for comprado em ações colocado na nossa reserva de oportunidade, e se nada acontecer, ali na frente a gente talvez faça uma compra a mercado, uma vez que pelo menos a economia ela se estabilizou. Por outro lado, parece que a tendência aí é uma pressão maior na economia e, consequentemente, um deslize maior da nossa bolsa de valores. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.